Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Daniel Sanches Frazão, sou professor de arte e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre elementos da linguagem visual, mais especificamente sobre o ponto. Então, o que é o ponto? O ponto é o elemento mais simples na composição de uma imagem, ou seja, ele é a parte mais simplória de quando a gente está falando de imagem, né? Quando a gente fala sobre palavras, a parte mais simples que tem é o alfabeto, que vocês já dominam. E quando falamos sobre imagens, a gente geralmente não discute tanto, mas elas são formadas por pontos, linhas, formas, cores, e nós usamos isso sem estudá-las tanto. Então, falando sobre ponto, ele é a forma mais simples dentro de uma imagem, né? Como vocês podem ver, essa imagenzinha aí, ela é formada por vários pontos. E mais um detalhe, ele é a marca mínima de um marcador. Como assim? Tudo que nós usamos para marcar, ele é a representação mais simplória dessa marcação. A caneta que vocês usam para marcar, fazendo um simples ponto no papel, tem um tamanho. Se vocês utilizam um marcador de quadro, como aquele que nós utilizamos na sala de aula, ele vai ter um determinado tipo de tamanho de ponto. Se vocês usam o dedo de vocês com tinta para marcar no papel, ele vira o marcador de vocês. E a marquinha da ponta do dedo com tinta vira essa referência de ponto para vocês. Como a gente utiliza esses pontos nas imagens? A maneira mais simples é quando a gente faz o contorno de uma imagem, ou seja, a gente cria o que há em volta dela. Todo mundo, alguém já pegou a caneta uma vez na vida, colocou a mão em cima da folha e passou ela em volta do papel, né? Então, com pontos, a gente pode ir fazendo esse contorno até fechar toda a figura. Aí nas imagens de vocês, a gente tem uma figurinha, a primeira figura à esquerda da tela. Tem uma imagem contornada. No meio, a gente tem uma imagem delineada, quando a gente já utiliza esses pontos, um do lado do outro, e começa a fazer linhas. E mais para a direita da tela, vocês vão ver uma imagem já criando o efeito de claro e escuro, de luz e sombra, em que esses pontos vão ficando cada vez mais agrupados, cada vez mais juntos uns dos outros, e vão dando uma sensação de mais claro ou mais escuro. Pensando nessas ideias de como utilizar vários pontos, lá pelos anos de 1880, foi criada na França uma técnica chamada de pontilhismo, em que os pintores utilizavam uma pintura muito cuidadosa, utilizando vários e vários pontos agrupados, para dar a ideia de pintura, né? Quando nós vamos pintar, a gente geralmente tenta preencher todo o espaço do objeto com movimentos inteiros de mão. Eles utilizavam uma pintura cuidadosa, realizando várias pinceladas de pontos, né, com pincéis e com marcadores de diversos tamanhos. Os percussores, ou seja, quem começou essa técnica foram dois franceses chamados Georges Seurat e Paul Signac. Vou mostrar alguns trabalhos deles para vocês. Prestem atenção nos vários e vários pontos que eles utilizaram nos trabalhos deles. Esse trabalho se chama Domingo de Verão na Grande Jatte, de 1886, do Georges Seurat. Vocês conseguem observar a quantidade de pontos formando esse quadro? Esse é o Porto de Roterdã, pintado em 1907 pelo Paul Signac. E essa é a Paisagem de Provença, de Henri Edmond Croce, de 1900. O pontilhismo, apesar de ter sido inventado mais de 100 anos atrás, é referência até os dias de hoje. O artista brasileiro Vicky Muniz utiliza muito a ideia do pontilhismo e do agrupamento de pontos nos seus trabalhos. O Vicky Muniz é um artista conhecido pelo mundo todo, né, reconhecido internacionalmente, e é brasileiro. E o grande diferencial dele é que ele gosta de realizar os trabalhos dele utilizando materiais bem inusitados, materiais bem diferentes, como alimentos, como café, açúcar, chocolate, geleia e também brinquedos e produtos que podem ser reaproveitados, como que seriam destinados para o lixo ou para reciclagem.
Nesse trabalho que vocês estão vendo aí, o rosto dele, o autorretrato do Vicky Muniz, ele utilizou retalhos de papel, papel picado, daqueles que a gente usa como confete no carnaval. Aqui, para fazer o retrato do músico John Lennon, ele utilizou 2 xícaras de café para dar a ideia dos óculos e também vários grãos de café para fazer o efeito de claro e escuro, com agrupamento de vários pontos, utilizando os grãos de café como se fossem esses pontos. Nesse trabalho chamado de Soldado de Brinquedo, ele faz o retrato de um soldado da Primeira Guerra Mundial, utilizando vários soldadinhos de brinquedo, vários soldadinhos de plástico, para compor a ideia de claro e escuro, agrupando todos eles como se fossem vários e vários pontos coloridos, da mesma maneira como foi utilizado no pontilhismo. Nesse trabalho chamado de Crianças de Açúcar, o artista utilizou açúcar para criar o retrato dessa criança. Tanto açúcar refinado, que tende a ser mais claro, quanto o açúcar mascavo, para dar a ideia mais das sombras e do lado mais escuro da imagem. Nesse trabalho chamado de Irma, a Catadora, ele retratou a catadora de lixo, chamada de Irma, com o material que ela costumava trabalhar, aquilo que é destinado para o lixão, os lixos que nós tiramos da nossa casa e que é a matéria-prima do trabalho dela como catadora. Como o Vicky Muniz faz as suas obras? Primeiro, ele escolhe a imagem que ele quer criar. Ele vai lá, fotografa, utiliza uma imagem que já existe, desenha, e a partir disso, ele seleciona os materiais que ele vai usar na criação dele. Pode ser o açúcar, o café, o lixo, e por aí vai. Dentre outros materiais que vem a imaginação dele utilizar. Ele utiliza esses materiais, como eu comentei com vocês, agrupando eles e dando a ideia de vários pontos, tornando o agrupamento uma figura mais escura e deixando a parte mais vazia como se fosse a parte mais clara. Ele faz um registro fotográfico do trabalho, que foram esses que a gente acabou de ver, e depois disso, ele dá continuidade para esses materiais. O café pode ser reaproveitado para fazer uma xícara de café, e aquilo que era utilizado, que poderia ser reciclado, é destinado para reciclagem. Tenho para vocês agora uma proposta de atividade para que a gente crie como o Vicky Muniz cria. Como a gente pode fazer isso? Vocês podem pegar uma folha de papel, que vai servir como fundo do trabalho de vocês, e vocês podem selecionar materiais que vocês têm em casa para fazer isso. Pode ser grão de café, podem ser grãos de feijão, grãos de arroz, ou mesmo produtos que poderiam ser reciclados, como garrafas PET, tampinhas de garrafa, e vários outros elementos que vocês podem ter disponíveis por aí. Como a gente vai fazer isso? Vocês podem arrumar esses materiais como se fossem os vários pontos agrupados. Vocês podem desenhar no papel ou mesmo já utilizar os vários grãos ou objetos para ir fazendo um desenho delineado e depois ir construindo um agrupamento desses objetos, fazendo a ideia de claro e escuro. Vocês podem aproveitar, quando tiver concluído o trabalho de vocês, o telefone celular ou tablet ou qualquer aparelho que tenha uma câmera fotográfica, fotografar o trabalho de vocês para que a gente fique com esse registro. E vocês ainda podem publicar nas redes sociais de vocês. Após isso, vocês podem muito bem dar continuidade para esses materiais da mesma maneira como ele faz. Podem separar aquilo que pode ser destinado para reciclagem ou podem continuar utilizando em casa aquilo que puder ser feito. Se vocês forem fazer um feijão, já podem utilizar lá a seleção dos grãos de feijão de vocês durante esse processo. Aqui eu tenho alguns exemplos de como isso pode ser utilizado. A bandeira do Brasil ali foi feita com umas tampinhas de garrafa PET. A figura da menina foi utilizando também tampinhas, como palitos de picolé e palitos de dente. A figura da xícara de café e do coração foi feita com grãos de café. E a chuteira com a bola foi feita utilizando os botões. Mas não só para fazer trabalhos
como o Vicky Muniz faz, os pontos podem ser utilizados. Existe também um estilo chamado de pixel art, que é uma técnica que utiliza a estética dos pixels, ou seja, a aparência deles, para fazer um trabalho artístico. Eu sei que vocês devem estar se perguntando nesse momento, professor, o que é pixel? Né? Afinal, o que são pixels? Os pixels são pontos digitais. Eles são a menor unidade do que corresponde a uma imagem digital. Eles são aqueles vários quadradinhos que aparecem nas nossas imagens. Tá? Eles estão presentes em todas as telas dos nossos aparelhos. Nos celulares, nos tablets, na televisão, na tela do computador e até mesmo em smartwatches, né, os relógios inteligentes. E quantos mais pixels tem na imagem, melhor a qualidade dela. Eles estão lá presentes e muitas vezes a gente não nota esses vários e vários quadradinhos dividindo a imagem. Né? A imagem da televisão de vocês, ou mesmo a tela pela qual vocês devem estar me vendo agora, vocês não vão notar esses vários quadradinhos aí. Mas a aparência deles, essa ideia de várias divisões de pontos quadrados, é que torna o pixel art possível. Como a gente faz um pixel art? Basta a gente tentar aplicar essa estética, essa aparência de pixels dos vários pontos quadradinhos no nosso trabalho. A gente tem diversas maneiras de fazer isso. A gente pode usar um programa de computador, existem aplicativos de celular e inclusive jogos que ajudam a gente a pintar utilizando vários e vários desses pontos quadradinhos para formar um pixel art. Inclusive, quem já deve ter visto aí, o bordado em ponto cruz utiliza a mesma ideia, de vários e vários pontos, como se fossem esse agrupamento de vários e vários pontos para formar uma imagem. Agora a gente vai ter uma nova atividade, que se chama de desenhando pixel art. Como a gente pode fazer ela? Existem várias folhas de papel que já são folhas de papéis quadriculados, que nós podemos utilizar para preencher cada quadradinho desses, para dar a ideia do nosso pixel art. Quem não tem acesso a essa folha, pode muito bem utilizar a folha do caderno. É só fazer várias e várias divisões em pé, nas folhas dos nossos cadernos, que já possuem linhas deitadas, e podem formar vários e vários quadradinhos, possibilitando para a gente preencher eles de caneta, lápis de cor, canetinhas ou até giz de cera, ou da maneira que a gente achar melhor, formando o nosso pixel art. Eu trouxe aqui alguns outros exemplos para vocês. Tá? Ali a gente tem um desenhinho de um pinguim, feito com canetinha e lápis de cor, dividindo cada quadradinho dos pontos, formando várias e várias ideias de pixels. Ali embaixo a gente tem um tênis também, desenhado com canetinha, utilizando os vários e vários pontos para formar essa imagem. Temos a figura de um barco com o sol, que foi formado também utilizando caneta, para dar a ideia de vários e vários pontos agrupados. E a figura de um boneco, da mesma maneira, utilizando caneta em vários e vários pontos agrupados, dentro de uma folha de caderno, que foi dividida para formar esses vários quadradinhos, para dar a ideia de vários e vários pontos coloridos para a gente. Bom, esses são alguns sites que eu utilizei como referência para o material dessa aula de hoje, que vocês podem dar uma olhada e aprofundar suas pesquisas, aprofundar um pouquinho mais sobre o que vocês viram aqui hoje. Se quiserem conhecer um pouquinho mais, é só acessar por lá. Eu vou ficando por aqui. Lembrem de se cuidar, lavar as mãos, usar o álcool em gel e ficar em casa para proteger aquelas pessoas que vocês gostam. Tá bom? E até a próxima.